paz do Senhor para todos. É bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos da nossa matéria. E hoje quero começar lendo a palavra que o pastor Richard Eisley escreveu, que diz assim: esse homem já ajudou muitas pessoas, escreveu livros acerca do nosso assunto de aconselhamento, e ele diz assim: não há nada mais importante na vida do que colaborar com Deus na reconstrução de uma vida destruída. Alguns chamam isso de aconselhamento. Diz ele, eu chamo de ministério. E tem sido sempre um trabalho de equipe que envolve 3 pessoas: Deus, o indivíduo necessitado e eu. Glória a Deus por isso, porque ele vê o trabalho que ele foi chamado com muita seriedade. E eu quero falar mais uma vez sobre essas nossas aulas. São 4 aulas, na verdade, que nós vamos ter, né? Hoje é a 3ª. E isso aqui não é nada diante da necessidade, diante do que temos que aprender. Para eu preparar essas aulas, eu consultei 2 livros desta grossura, deste tamanho, e um outro menor e mais fino, que eu vou passar para vocês. Na próxima aula, eu vou passar para você o nome dos livros. São os que eu consultei, mas a livraria tem uma infinidade deles, são todos muito bons. E eu só quero trazer para vocês, mais uma vez, a necessidade que a igreja vive de ter pessoas prontas, preparadas para ouvir, para orientar. Segundo o quê? Segundo o quê? A palavra de Deus. Vocês podem abrir a Bíblia aí. Vamos ler 1 Reis 3, do versículo 16 ao 28. Primeira de Reis, certamente vocês já sabem do que se trata. E eu vou ter que correr um pouquinho hoje, porque o pastor Tarsis vai cobrar o horário legal. E ele está certíssimo. 3, 16 a 28. Diz assim: então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços. E a seu filho morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Versículo 23. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu, e o teu é o morto. E a outra diz: não, morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei.
Disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então, a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. E é muito bom a gente pegar assim um texto e ler quando a gente já sabe o final, como é que vai terminar tudo bem, obrigada, né? Mas se não soubéssemos, imagina que nós estivéssemos lá presenciando isso. O que ia passar no nosso pensamento e na nossa cabeça? Esse rei está louco. Esse rei está louco. Ele vai matar um inocente por causa de 2 mulheres, e a Bíblia diz que eram prostitutas, por isso elas moravam juntas, dividiam a mesma casa. Esse rei é louco. Bem, já que não sabe, não tem como provar de quem é, então que dê o menino para outra pessoa. Não é não? Eu não preciso ser rainha, não preciso ter muita inteligência para saber. Se não tem como provar de quem é, então vou dar para uma outra pessoa, até porque elas não são uma mulher direita na vida, não tem como criar esse filho direito, não tem uma família, não tem um marido. Então ainda vamos botar essa criança com outra família para cuidar dela. Mas o rei Salomão veio e tomou essa postura. Qual é o nome disso que ele fez? Dessa atitude dele? Que nome nós daríamos? Hoje a gente sabe que é sabedoria. Hoje a gente sabe. Porque a Bíblia diz. Então, a gente, calçado na Bíblia, a gente já sabe. Sabe, eu ficaria sem palavras. Eu ficaria sem palavras. E é disso, é desse assunto, baseado nisso aqui, que eu dei a aula passada para vocês. Focando que necessitamos da ajuda, do auxílio do Espírito Santo para trazer a nós uma palavra de sabedoria, uma orientação, quando aparentemente não temos uma saída. E volto a falar, não vão ser poucas as vezes em que nós vamos estar diante de situação onde não vemos saída. Não dá para dizer para a pessoa que está ali, trazendo o seu problema, confiando a nós o seu problema, porque ela espera uma resposta. A pessoa está com um problema, está acabando com ela, até a pessoa chegar para alguém, para abrir sua vida, e como já falamos lá no início, ela não vai chegar e não vai contar o problema dela em 5 minutos. Ela vai ter que narrar a vida dela, para no final do que estamos ouvindo, como não sabemos o que falar, a gente olhar para ela e falar assim: irmã, vamos orar. Irmã, vamos orar. A oração tem resposta para tudo, irmã Luciane. Tem. Tem mesmo. Mas você há de convir que quem chega aqui para pedir um conselho já vem orando. Vamos continuar orando que Deus responde? Responde. Mas tem situações que nós temos que agir. E é para isso que tem o conselheiro, para trazer uma orientação bíblica.
Amém? Temos que ter uma palavra. Pode não ser naquele momento. Às vezes não tem uma palavra naquele momento. Mas até para isso o Espírito Santo vai nos orientar. Para falar, marca um jejum. Marca um horário de oração. Depois volta ao assunto. Mas nós precisamos de ter a orientação dele para o passo seguinte. Quem vem aqui, quem vem nos procurar, vem esperando uma resposta. E é nossa responsabilidade ter uma resposta bíblica. Falar, vamos orar? Vamos orar sim. Ainda que você tenha outra resposta, essa palavra vai estar contida nessa resposta. Vamos orar. Porque a gente não tem uma varinha mágica, né? Que vai bater e o problema da pessoa acabou. Ainda que você tenha uma solução sob a luz da Bíblia, que é certa, é infalível de errar, mesmo assim a gente vai precisar falar para a pessoa, vamos orar sobre isso. Porque vai depender de mudança de comportamento da pessoa. De postura da pessoa. Um posicionamento, no mínimo, a pessoa vai ter que tomar. E isso não é fácil para ninguém. Então, uma palavra acompanhada de vamos orar é certa. Mas ela tem que estar acompanhada de alguma outra coisa. De alguma outra orientação. E como disse aqui a leitura que eu fiz inicialmente, não é? Que o pastor Richard escreveu, ele disse, como é bom, não há nada mais importante na vida do que colaborar com Deus na reconstrução de uma vida destruída. Colaborar com Deus. Deus precisa de uma voz. Que essa voz seja minha, que essa voz seja a sua. Para trazer uma reconstrução, um alívio para aquele que está em angústia. E foi baseado nisso, queridos, que eu falei na aula passada, e inclusive, eu falei algo que eu quero aqui me retratar, se eu não deixei claro, sobre o caso que eu disse que recebi uma orientação do Senhor para trazer uma solução. E eu vejo como uma orientação do Senhor, porque o problema foi solucionado. Da tal esposa que apanhava do marido. Amém? A gente ri, mas é sério. É sério. Não é? E eu não contei tudo, eu não contei o pior, eu não falei para vocês, sabe? Porque eu acho que muita gente não está preparada para ouvir. Não precisa. Eu falei a parte que eu achei que era necessário falar. Se eu deixei claro aqui a violência, em nome de Jesus me perdoe, porque em momento algum foi essa a minha intenção. A violência doméstica, ela é inexistente. No meu ponto de vista, é inexistente para quem não conhece ao Senhor. Principalmente para quem conhece. Não tem desculpa. A violência doméstica não tem desculpa para quem conhece o Senhor. Não tem desculpa em caso nenhum. Em caso nenhum. Mas eu trouxe uma palavra, porque eu vi que naquele momento, e eu não trouxe uma palavra, porque eu nem conheci, se aquela mulher aparecer aqui agora, eu não sei dizer que é ela. Se ela estiver sentada aqui, eu não sei reconhecê-la. Porque eu estava passando. E ela estava aqui embaixo, conversando com o pastor, e o pastor me chamou. Escuta isso aqui. O que se faz? E aquilo veio tão automático, eu não parei para, vamos ver. Não, veio tão automático, que eu depois, eu vi o risco, porque se ela não batesse com vontade, ele ia acertar ela, ele podia matar ela, né? Gente, me perdoe se você não entendeu, mas eu entendi isso como uma saída, uma estratégia para que aquilo tivesse um fim. Por que essa mulher procurava ajuda? Porque ela não estava tentando defender o corpo dela de ser agredido pelo marido.
mas as ameaças que ele fazia para o pai dela, que morava no mesmo quintal. Se seu pai vir aqui, eu vou bater nele também. E se o irmão que é casado souber que eu bati no pai, eu bato nele também. Lamentavelmente, o final não foi feliz. O final feliz seria que ele reconhecesse, parasse e seguisse a vida, porque ele é um cristão, pelo menos ele se diz, né? Ele se diz cristão. Ela procurou ajuda aqui, porque se fosse na igreja dele, onde eles são conhecidos, a pancada seria maior. Então ela veio numa igreja onde ninguém conhece eles. Nem sempre os finais são felizes, gente. Deus o sabe, que ele criou o homem com um objetivo. Ele criou o homem com um objetivo. E a gente não segue o plano que ele traçou. Seria bom que ele tivesse se emendado com a palavra pastoral ou com a palavra que ele recebeu do delegado? Teria sido muito bom. Mas ele fez a escolha de não cumprir, conforme foi aconselhado. Então, o final não foi o melhor, lamentavelmente. Amém? Outro ponto que eu falei também, e eu me sinto na necessidade, porque é aquilo, a gente está falando, a intenção é uma. E quem está aí, eu não sei se acompanha o que a gente está falando, se a gente deixa bem claro. Então, como eu soube que nesse episódio em que eu falei, não adianta eu contar para o meu marido, não, que é o pastor, e foi ele mesmo, foi do lado dele mesmo que eu falei. Foi do lado mesmo dele que eu falei. No caso em que eu falei de um casal, também da igreja, que ele traiu a mulher primeira, segunda, terceira. Na quarta vez, eu disse para ele, quando ele me ligou, quando eu dei por mim, eu estava lá. Isso me irrita profundamente, né? Diz que foi, porque não tem vergonha mesmo, porque é fraco, tá bom. Agora, dizer que quando deu por si, estava na casa da amante, isso é me fazer de boba. Não é? É querer me fazer de boba, né? Então, e aí eu lembro que eu falei para vocês que eu disse, não atendo mais você. Depois eu pensei, alguém deve ter pensado, que mulher má. Como assim? Né? Como é que ela vai negar ajuda? Porque nem Jesus, olha só, procura Jesus as histórias dele, que você vai ver que ele falava assim, perdoados são os teus pecados, complete, por favor. Obrigada. Obrigada. Vá e não peques mais. Tudo bem, a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. 4 vezes. Cantando aqui, tomando ceia, participando e pecando. Então eu falei, olha, da última vez, quando essa mulher disse que não te perdoava mais, eu me comprometi com ela, segundo a sua palavra, que era a última. Você deu a palavra que era a última. Não passou nenhum ano, você caiu de novo. Eu não tenho cara de chegar para essa mulher, ligar para ela e pedir para ela te perdoar de novo. Agora você vai e resolva teu problema. Mas eu quero a minha família. Ótimo, vai e corre atrás do teu prejuízo. Porque é fácil errar e pedir aqui alguém para estar intermediando. Eu não estou dizendo que eu não queira ficar um tempo fazendo a intermediação. Eu não quero criar uma pessoa sem vergonha. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Amém? Nós somos responsáveis. Não é um adolescente, é um homem. É um chefe de família. Enfim, cuidava eu e um outro pastor desse casal. No dia que ele me ligou, eu não sei se eu falei esse detalhe, liguei para o outro pastor. O pastor já está sabendo do fulano? Sei. E disse para ele que eu não me meto mais. Que alívio para mim, né? Eu falei, graças a Deus. Ele, por quê? Porque eu disse a mesma coisa. Ele tem que se emendar, minha pastora. É verdade, ele tem que se emendar. Tem que se emendar. Mas a gente ficou olhando, né? Claro, a gente tem que acompanhar. E os dois estão bem, graças a Deus. Então, ele acertou o caminho, ele teve que fazer o caminho dele.
para conquistar essa mulher de novo. É o óbvio. Obrigada, obrigado. Isso é o óbvio. Você tem que saber o que você quer, meu amado. Eu não sei quantas vezes eu falei isso para ele. Você tem que saber o que você quer. Você quer a sua mulher, você quer a segunda. Você quer a segunda, olha, aproveita a chance que a tua mulher não te quer mais. Aproveita a chance, cara, vai embora. Não é isso que você quer? Ficar com a outra? Então fique. Mas não. Ele quer ficar com a outra e quer ficar com a primeira também. Ele quer as duas. Alô? Você é crente? Então tem horas que precisa de um choque. Tem horas para tudo, irmãos. Gosto de lembrar quando Jesus, lá em Mateus, quando Jesus entra no templo, né? Jesus bonzinho, que é bonzinho. Se ele não é bonzinho, coitada de mim, não existia mais. Mas ele entrou no templo e saiu quebrando tudo, né? Metendo lá chicote em todo mundo, jogando mesa para um lado, cadeira para o outro. Por que ele fez isso? Qual era a profanação do templo? Vamos trazer a memória, que tem gente que pode ser que não lembre. Estavam vendendo pombas. Pombas. Animal para sacrifício. Vamos lá, me acompanha aqui. Não estava vendendo natura. Não estava vendendo natura. Não estava vendendo coxinha de galinha. Estava vendendo um animal para o sacrifício que era ali. Ora, quem queria sacrificar e não teve tempo de comprar, sem problema, eu vou comprar no templo. Até aí, no meu ponto de vista, não tem grande coisa ruim não, gente. Está ajudando quem não teve tempo de comprar. Concorda comigo? Sim, mas o Senhor disse que não, porque ele, olha, o coração de quem estava vendendo e era querendo cobrar mais, certamente. Sabe como é que é, né? Já está ali, você não vai ter que ir lá, está aqui. E o Senhor veio e foi duro. Então, o vocácio é um treinamento de... Fale alto, por favor. É um treinamento de líderes. E nós temos que ter um entendimento de líderes. Amém? Entendimento de líderes. Vamos lá. A nossa aula hoje... Vamos começar agora a nossa aula de hoje. Eu precisava desse tempo para esclarecer. Fala sobre os perigos no aconselhamento. Perigos do aconselhamento. Primeiro, de sermos induzidos a comprarmos a qualquer preço uma questão alheia. Se nós não tivermos o entendimento do nosso posicionamento de chamados a ser líder, nós vamos nos embaralhar com isso aqui de cara. Porque aconselhamento normalmente a gente faz com os irmãos que estão ali com a gente. E é normal e sadio que a gente acabe se tendo uma empatia maior com uma pessoa do que com a outra. Não é? É assim. É assim, a vida é assim. Então, nós não podemos... É um perigo muito grande para quem está fazendo aconselhamento de tomar uma postura. Só porque, e isso é comum, gente, só porque você conhece duas pessoas, uma tem um comportamento que não te agrada e a outra parece mais com você. Então, de cara, você já gosta mais daquela ali. Você aprova o comportamento daquela. Então, se tem um problema entre as duas, naturalmente, você vai tender para um lado que tem a ver com você. Não é? Antes de você ouvir outro lado,
você já tomou partido de um. Vocês lembram na aula, não sei se passada ou na retrasada, que eu falei de um casal de pastores, que eu fiz questão de ouvir o lado, que eu sabia que era o lado errado primeiro, porque eu podia me deixar levar por isso, embora eu gostasse, era um sentimento de gostar com pena, de ver o desperdício que estava acontecendo ali naquela família, por estar sendo conduzida daquela forma. Então, por nos conhecermos, sabemos que a nossa tendência vai ser estar de um lado. Mas como alguém que está no propósito de fazer uma parceria com Deus, de ajudar pessoas, nós temos que abrir mão dessa nossa tendência, desse autoconhecimento de querer tomar, às vezes, de uma pessoa e parar para ouvir. E sempre com a ajuda do Espírito Santo de Deus, pedindo para que Ele nos traga à luz aquilo que realmente está acontecendo. Como conduzir aquela situação da melhor forma. Porque senão, Provérbios 26, 17, ele diz sobre a questão alheia, né? Ele diz que aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cão na rua pela orelha. Mas não se mete numa área que não é sua. A sua posição é orientar segundo a luz da palavra de Deus. É segundo a luz da palavra de Deus. Não pode passar disso. É amigo, é amiga. Eu não sei se eu falei aqui, mas uma vez eu estava de carona com um casal no banco de trás e o casal começou lá a brigar. E eu sem graça, bariri, piriri. E estão lá discutindo, a coisa séria, as vozes foram ficando mais, né, altivas. E aí aconteceu o que eu não queria que acontecesse, que eu estava implorando ao Senhor que não acontecesse. Senhora, não acha que eu tenho razão? E aí, se não contar com a ajuda do Espírito Santo, você está ferrado. Na hora, é claro que para eu, Luciene, eu sabia quem estava com a razão, né? Mas era eu, Luciene, que peguei a discussão de um casal. É claro que aquela discussão não começou ali. Né? A gente que é casado sabe como é que é. Aquilo ali foi a gota que transbordou. Né? Tinha muita história através daquilo ali. Então eu falei assim, rápido, gente, tem que ser tudo muito rápido. Posso fazer uma oração? Sim. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Deus, Tu conheces os corações, Tu sondas, Senhor, Tu sabe de tudo, eu não sei de nada. E a Tua palavra é maravilhosa, Senhor. A Tua palavra diz que o homem, e fui descrevendo o que a Bíblia diz que o homem, como ele deve se comportar com a mulher. E também a Tua palavra diz acerca da esposa. E fui falando que Paulo recomenda acerca da esposa. Muito obrigada, Senhor, porque se vivermos o que a Tua palavra nos orienta, não vamos ter problema. Amém. Falei mais nada, também ninguém me perguntou mais nada. Ninguém perguntou nada, não emitiram mais um som. E eu, ai, obrigada, Senhor, obrigada. Acontece isso, gente. Às vezes que somos pegos de surpresa e não temos nada para falar, é muito maior do que às vezes que temos o que falar. Então, não podemos, de maneira nenhuma, nos metermos em uma história, porque eu sei, porque eu sou mulher, porque eu sei como funciona. Eu não sei de nada.
Nesse caso aqui, não sabia de nada. Então, guardem isso em nome de Jesus. Número 2, o perigo de interpretarmos uma causa ainda não bem compreendida. Eu sei que eu já falei isso aqui para vocês. Preste muita atenção. Às vezes, gente, acontece com muita facilidade. A pessoa vai contar lá, narrar a história dela, e ela dá uma volta. E tem gente que gosta dos detalhes. Se você está com um problema em casa, a tua mente, para sair dali e ir lá para a tua casa resolver teu problema, né? Como é que você vai fazer? Precisa de pouco. E aí, se você perde alguma coisa, quando você volta ali, terra, cheguei, voltei da minha casa, eu perdi muita coisa. Então, pode ser que eu não entenda e eu queira dar uma resposta quando eu não entendi. Então, se for necessário, peça para voltar aquele pedacinho. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Ai, desculpe, eu não entendi uma parte aqui. Volta. Porque você precisa entender, compreender tudo que está sendo narrado para que você seja justa com aquela pessoa. Na verdade, a pessoa pode estar esperando uma palavra de Deus através da sua vida que vai fazer com que ela tome posição na vida dela. Olha, um dos discursos mais tristes que eu ouvi foi após uma cerimônia de casamento, onde os pais do noivo eram separados. E quando acabou a cerimônia, foi uma cerimônia muito bonita, a mãe do noivo chegou com lágrimas e falou para o meu esposo: se eu tivesse ouvido isso que eu ouvi hoje aqui, eu estaria casada hoje. Ninguém me trouxe uma palavra esclarecedora. Só que o marido já era casado com outra. A mulher chorou. E eu vi verdade no coração dela, diante do altar. Estávamos no altar ainda. A noiva saindo, ela voltou e falou. Então, é muito delicado. Não dá para falar o que você quer, do jeito que você quer. Porque vidas podem tomar rumos diferentes, contrário à vontade delas, que vão descobrir lá na frente. Às vezes, eles acham que querem aquilo, como esse caso que eu atendi, falei, não atendo mais vocês. Né? Ela jurava de pé junto que não queria mais o marido nem coberto a ouro, porque ele tinha aprontado inúmeras vezes com ela. Ela não está errada. É ela que sabe da dor dela. Mas eu sempre digo, olha, a Bíblia diz que o divórcio é por causa da dureza do coração. Não é a vontade de Deus. Mas é verdade, ele fez. Então, é verdade, você até pode. Mas essa palavra continua sendo verdadeira. Então, são palavras que foram ministradas ali numa hora de angústia, que eu acho que dessa vez que ninguém foi pedir para ela perdoar e ela perdeu, a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando. Com certeza isso volta. Dá uma oportunidade para o Espírito Santo trabalhar. Quantas vezes eu falei isso? E falo para mulheres que têm que perdoar marido. Dá uma oportunidade para o Espírito trabalhar. Mas ele já me traiu. Você não sabe se dessa vez ele vai acertar agora. E se dessa vez ele acertar o passo? Você jogou fora. Então a pessoa... Você está me entendendo? Embora eu olhe e diga, esse camarada nem merece outra chance. O que ele fez foi muito feio. Foi ruim. Mas eu não posso falar isso. Eu tenho que falar assim, perdoa. Perdoa. Porque é a base da nossa fé. É o perdão. É dar mais uma chance. Essa é a nossa base, gente. Não tem como fugir da Bíblia. Então, eu preciso compreender a história. Né? Já ouvi desse casal mesmo,
Já vinha de outros aconselhamentos em que a outra pessoa que aconselhou chegou para mim e falou assim: esse que está aí não tem mais jeito. Ele já perdeu a vergonha. Não tem mais jeito. E aquilo pesou meu coração. Talvez por eu ser filha de pais separados, eu sei como é ruim. E aquilo pesou meu coração. Eu falei, não é possível. Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Então entenda bem antes de você dar uma palavra. Preste atenção. Fica exatamente ali. A pessoa está falando, fica ali com ela. Ainda que a tua mente queira devagar, volta para ali. É um exercício. Fala para a tua mente, volta. O que tem que resolver, porque às vezes a gente vem e deixou o circo lá pegando fogo em casa. Então você está aqui ouvindo uma história que vai. Não, volta, Luciane, volta. Agora você está aqui, você tem que estar aqui. Então, o perigo de nos frustrarmos diante de causas não resolvidas. É importante considerar que somos seres humanos passíveis de falhas e insucesso algumas vezes. Eu já tive essa experiência algumas vezes. Com esse casal mesmo, foi horrível. E tive outros que aconselhamos, jejuamos, oramos, vigília, isso e aquilo, e no final divorciaram. É frustrante, dá um sentimento de que você não fez o que deveria ter feito. Mas não é assim. As pessoas têm que tomar posição delas. E tem gente que não quer tomar posição. Na maioria das vezes, a pessoa não quer tomar posição porque não se conhecem. Por não nos conhecermos, queridos, a gente se acha sempre coitadinho. O outro é que erra. O outro é que não tem paciência. O outro é que não compreende. É só porque você não se vê. Você não se conhece. E para nós, isso aqui é importantíssimo. Se você não se conhece, você não está pronto para atender ninguém. É a minha reza diária. Me ajuda, Senhor, para eu me conhecer. Eu tenho que me conhecer. Eu tenho que ponderar os meus acertos e muito mais os meus erros. Eu preciso ver. Até para eu pedir perdão a Deus, né? Se eu não vejo o meu erro, eu não peço perdão para Deus. Então é muito importante. 4. O perigo da transferência que se dá quando há um envolvimento emocional e afetivo com o conselheiro. Isso aqui devia estar tudo em negrito. Gerando sentimentos altamente perniciosos à relação. Olha só, gente, sempre que duas pessoas trabalham em estado de cooperação para atingir um mesmo objetivo, surge entre elas sentimentos de companheirismo e afeto. Aqui eu escrevi assim, cuidado. Uma porção de exclamação. Cuidado. Porque tudo bem que eu tenho muito tempo de igreja, né? São 47 anos. Muito tempo. Mas nesse muito tempo, eu já vi muita gente cair. Exatamente aqui. Exatamente aqui. Aconselhando, ouvindo, orando, orientando, ajudando de alguma forma. Evangelizando. Há muitos anos atrás aconteceu isso aqui e eu tive uma dificuldade para falar a verdade, para perdoar. Porque era líder de evangelismo. Casado, pai de filhos. Uma das amadas que fazia parte da equipe do evangelismo, casada, mãe de filhos. E se envolveram. Os dois largaram seus cônjuges, foram morar, fazer uma outra família.
Isso não entrava na minha cabeça. Na hora eu era bem nova, recém-casada, e eu não conseguia imaginar como tinha chegado a isso. Como que duas pessoas se envolvem se estão saindo para falar de Jesus? Como é que é isso? Não conseguia. Né? Até que chegou um ponto que eu resolvi deixar para lá, porque não é assunto meu, é questão alheia. Mas levou um tempo. Levou muito tempo. E ao longo desse tempo eu fui vendo outros e outros. Ministérios que foram destruídos, pastor presidente de igreja. Amigo meu, próximo, como irmão. E um dia recebo a esposa dele gritando que o prédio todo devia estar ouvindo a voz dela. Uma mulher forte, dura. Mas ela foi uma pessoa que eu não reconheci. Quando ela conseguiu falar, foi para dizer que o marido tinha saído de casa. Como? Como assim? Como assim? O ministério estava no auge. Estava no melhor momento ministerial deles. Deus dava canções para ele toda semana. Ele pregava na quarta, desafinado do princípio ao fim. Ele pregava na quarta, até sábado a música estava pronta. Uma mais linda que a outra. E como aconteceu? Então, fazendo gabinete. E ela que atendia a esposa lá do obreiro. Ele atendia o obreiro. E um dia ele foi falar com ela, acalmar, minha filha, tenha paciência. E dali começou, e estamos juntos até hoje. Tem mais de 10 anos. Então é um ponto, irmãos, que muita gente cai. Não é gente pequena, é gente grande, é gente que está lá como líder. Então ninguém é forte o suficiente para dizer que é absurdo, porque isso é a primeira coisa que vem na minha mente, né? Que é absurdo. Mas não é não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo tem uma tríplice missão aqui na terra. Qual é a missão dele? É a missão dele. Ele está sendo fiel à missão dele. Eu tenho que ser a minha. A minha missão é vigiar. Vigiar. E nós temos o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, que eu tenho certeza que ele avisa. Porque a Bíblia não é mentirosa. O Espírito Santo faz acender a luzinha vermelha dizendo perigo. A insistência em querer ultrapassar aquele sinal é nossa. Mas que o Espírito Santo alertou, meu irmão, não tenho a menor sombra de dúvida. Porque ele é fiel. Amém? Então, ele é fiel. Cuidado. Sim. Com certeza. Com certeza. E é aí que passa aqui para frente. O sinal veio, não é? Por quê? Porque é a nossa natureza humana. Chega alguém chorando porque o marido fez, porque normalmente quem aconselha mais é mulher. O homem é muito fechado. O homem acha fraqueza ele mostrar o problema dele para o outro. Não é? Normalmente é a mulher que vem mesmo e fala e chora e mostra o drama dela. E aqui nós somos, né, pessoas de Deus verdadeiras. Sabemos que a lágrima de uma mulher comove o homem. Né? Eles ficam mexidos. Se a mulher dele chorar, vai ver que nem incomoda tanto. Ele já acostumou com a lágrima dela. Mas se for com a lágrima da mulher do outro, né? Outro dia o meu falou, mas o marido dela faz isso e isso. Eu falei, e? Ai, que isso é cruel.
Eu falei, você quer que eu bote no dedo? Quantas vezes você fez isso comigo? Eu nunca fiz. É tipo assim, não é nada demais, não. Nada demais, né? Mas assim, eu com febre, ele nem ligou, ele saiu, e eu estava queimando em febre, pastor. Eu posso ver a pessoa chorando. Aí ele vê aquela pessoa chorando, ele, meu Deus, como é que esse homem largou essa mulher com febre em casa sozinha? Aí ele veio falar para mim que o homem insensível foi para a igreja e largou a mulher com febre. Você me deixou com um dia de operada. Eu? Sim. Esqueci. Eu não faria isso. Eu até esquece. Faz e ainda esquece. Mas isso eu sei que são todos. Entendeu? Eu só quero te dizer que essa sensibilidade, ela existe de um homem ver uma outra mulher chorar e o diabo aproveita isso. É só isso. O diabo aproveita. Então é uma coisa simples. Irmão, vai ser sempre com uma coisa simples. Não espera uma coisa grande. Começa com coisa simples. Você fica com tanta pena. Cuidado que no dia seguinte você pode estar acordar pensando, coitada daquela irmã, será que hoje o marido vai ligar para a febre? Se você pensar nisso, repreenda em nome de Jesus e no próximo gabinete você já peça alguém para ficar com você no gabinete. Isso é um sinal. É uma luz vermelha. É o Espírito Santo dizendo, está saindo do ritmo, está saindo do controle. Porque é assim sempre. Sempre é assim. O diabo, eu não sei se é ele que é burro de repetir igual, ou se burro somos nós de cair no mesmo lugar. Porque sabe que é assim e vem outro atrás e cai no mesmo lugar. Como pode? Como pode? Então existem as sinalizações. Cuidado, não são poucos que caíram. E a situação pode se agravar. Aqui, quando houverem assuntos sexualmente excitantes, detalhes íntimos, dependendo de quem está sentado fazendo o gabinete, se é alguém mais conservada, vai falar pouco. Se é alguém que não é conservado, gente, vai nos mínimos detalhes, sem problema. Vai nos mínimos detalhes. Sem se importar se o diabo vai achar ocasião para ele atuar ali ou não. Vai falar. E tem gente, cara de pau, que fala. Acredite que fala. Então, se houver isso, aí a luz já começa, pim, sabe? Do Espírito Santo. Outro ponto, se o conselheiro for atraente, gentil ou sedutor, aí está do jeito que o diabo gosta, como diz o ditado, né? Pega alguém para falar de assuntos sexuais, coisas que não devia tratar com o outro cônjuge, ou então pensa para vir uma mulher e sentar do lado. Se tem a necessidade de falar, porque às vezes, quem sabe, se não tem a necessidade de ser dito, não é? Faz parte do que está incomodando a pessoa. Não é? Por exemplo, um marido que acha que porque está no quarto e é marido e mulher, pode fazer o que ele quiser, e a mulher lá é a escrava sexual dele, vai ter que fazer. Tem homem que pensa isso, gente. Tem homem que pensa isso. Então, tem a necessidade dela dar detalhes? Tem, porque está incomodando a ela. Mas, por favor, peça para vir com a esposa. Ou traga uma amiga sua, uma irmã sua, sua mãe. O nome disso é fechar brecha. Não pode ficar brecha. Amém? Quando houverem grandes necessidades emocionais e sexuais que não estejam sendo preenchidas por uma das partes. Isso aqui é comum. Mais do que todos nós juntos. Pensando no assunto. Esse caso aqui é maior. Necessidade emocional e sexual de um dos cônjuges. Ou de quem está falando, ou de quem está ouvindo.
Isso aqui é um problema muito comum, que a gente não fala, que a gente não trata, porque somos muito santos, porque queremos ir para o céu a todo custo. Então, a gente não resolve essas questões com o nosso cônjuge. E aí fica um buraco, uma cratera, que o diabo deita e rola. Deita e rola. Quando ocorrerem manifestações indesejadas, isso aqui já passou do ponto, aí vem elogios, presentes, brincadeiras, insinuações ou contato físico. Meu esposo conta, já vi, falta o quê? 5, né? Quanto? 15? Que maravilha, obrigada. Conta de um grande pregador, de anos atrás, homem de fazer campanha evangelística para multidão. E esse homem caiu, com uma mulher lá, caiu em pecado. E aí ele foi narrar, né, na hora que foram perguntar, cara, você chegou aonde todo mundo quer chegar? Numa intimidade com Deus, numa ousadia de Deus para falar e demônio sair, para ordenar a cura e a cura acontecer. Como que você foi dar uma bobeada dessa? E aí ele disse que sabe como é que foi? Depois de uma noite de culto, de um evento, eles sentaram para comer, né, na casa de quem estava recebendo, no restaurante, não sei, não importa também. Mas ele ficou de frente, né, para outra pessoa. E aí a irmã que estava de frente para ele, cruzou a perna e bateu com a perna na perna dele. E ele, quando sentiu aquela perna na canela dele, ele levou um susto e aí ela também levou, ela olhou para ele e disse, me desculpa, fui eu. Ele falou, foi ali que eu caí. Como é que o diabo é sujo? Diz que quando se olharam, ele sentiu que aquele toque na canela foi especial, pastor. Vai explicar isso? Aí eu digo que merece um bico na canela, ninguém gosta. Porque foi um bico na canela que ele levou. Foi um bico, a mulher estava de sapato, foi um bico. Como é que o diabo transforma isso? Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. 5, o perigo da contratransferência, quando o conselheiro se envolve sentimentalmente pelo aconselhado. Nesses casos, o conselheiro estabelece uma admiração anormal, fazendo comparações impróprias com seu cônjuge, procurando oportunidade para se encontrar com o aconselhado e acaba por ocupar os seus pensamentos muitas das vezes. Então, isso é dos dois lados, né? É a mulher que acha que o marido não dá atenção, que eu acho que 99,9% de nós mulheres achamos, porque nós somos assim, a gente é pequena, a gente escuta muito história de Cinderela, do príncipe encantado, entendeu, gente? Que o príncipe chega no cavalo branco, né? E sai, foram felizes para todo sempre. A gente escuta isso a infância toda. Aí, quando a gente casa, a gente acha que vai ser assim, né? Aí ela acha que o marido não dá a atenção necessária. Chega aqui, tem lá um líder, alguém que está à disposição dela para ouvir o tempo que for necessário. Essa pessoa é encantadora, porque está me ouvindo. Né? Porque o meu marido, eu estou ouvindo, ele está vendo televisão, está ouvindo repórter. Às vezes, no meio do problema que você acha que ele está ouvindo, ele fala assim, espera aí, tem que ouvir isso. Acaba contigo. Acaba contigo. Eu aqui abrindo minha alma, contando o meu problema, e ele mostra que ele está ligado no problema lá na televisão, lá, quem ganhou lá, para ser presidente da França lá, e enquanto eu estava falando o meu problema. Ai, tudo isso, gente, é aprendizado, sabe? Aí, o que eu faço com uma coisa dessa? Fico calado, tá bom, escuta aí. Não dou mais uma palavra. Antes eu brigava, emburrava a cara, agora não.
Então, o que você estava falando? Sabe o que eu esqueci? Esqueci, cara, já foi. Né? Já acabou o momento, a emoção, a dor, já foi embora, foi embora. Então, eu aprendi a lidar com isso. Meninas, olha só, nós temos que criar estratégias para sabermos viver bem com o marido e ser feliz. Porque eles são diferentes. Deus fez eles diferentes, do jeito que nos fez diferentes também. Eu imagino que para eles deve ser muito chato aturar a gente. Né? Com as nossas coisas pequenininhas. Eu tenho um amigo que diz que a empresa dele estava falindo, ele chegava do trabalho com a cabeça quente, ele não tinha conseguido pagar lá as contas dele, e chega em casa, a mulher está falando, chorando, lamentando, ei, fulano, olha o que aconteceu, o dia foi terrível, uma desgraça aconteceu. Aí ele diz que botou a mão na cabeça, meu Deus, mais desgraça não é possível. O que foi, fulana? Ela disse, o Joãozinho, neto dela, derramou suco de uva na minha toalha, que eu ganhei no dia do casamento. Já eram tataravós. Eles que olhou para ela, vontade de esganar ela. Você não sabe que a empresa está acabando. Eu estou sem pagar. E você vem falar de toalha que ganhou há 200 anos atrás. Então, realmente, a maturidade traz isso para a gente. Sabe? Entender que eu tenho dificuldade ainda hoje de lidar com muitas coisas, mas eu já entendo que ele também tem um caminhão delas. Por quê? Porque somos diferentes. E aí a gente tem que botar na conta de Deus. Eu já fiz uma pesquisa. Por que Deus nos fez tão diferentes? Né? Bem, no alto da minha pesquisa, eu entendo que ele quer me levar para o céu. E aí ele tem que fazer eu deixar de ser eu. Faça o seu homem morrer todo dia. Como é que eu vou fazer a velha Luciene morrer todo dia? Morando com meu marido. Todo dia tem que fazer a Luciene morrer. Mas se o meu marido fosse outro, seria igual. Porque Deus nos fez diferentes. Deus nos fez diferentes. Que você saiba entender isso. Não é ele que é ruim, não somos nós que somos ruins. Deus sabe por que fez diferente. Ele sabe o porquê. Isso é comum, hein? Eu vou te dizer o que o meu esposo faz. Vira e mexe, tem gente com sonho com ele. Pastor, sonhei com você. Ele fala assim, minha esposa bem ali, vai lá, conta para ela. Verdade. Conta para minha esposa. Não, pastor, é que foi com o senhor. Sim, se você falar para mim, 2 minutos eu já esqueci. Conta para ela, que ela me dá os detalhes. Tem que aprender. Porque tem muita gente que faz isso. Não é a primeira vez que eu ouço isso, não. Tem gente muito cara de pau, ou eu não chamo de cara de pau, eu estou sendo boazinha. É enviada do inferno. É enviada do inferno. Ele tem seus missionários, que vêm com objetivo. E eu já vi isso aqui. Né? Eu vi isso aqui, mais de uma vez. Toda vez que vinha, eu repreendia, no louvor eu repreendia, espírito de engano, sai, sumiu em pouco tempo. Uma outra ficou. E eu também não fui falar para o meu marido que ela tinha vindo com uma missão. Isso Deus falou na minha alma. Eu orava.
Eu sabia que ela tinha vindo com uma missão de fazer um líder cair. Eu acho que eu já falei isso para vocês, primeira aula. E aí alguém convidou ela para uma congregação, porque a pessoa é simpática. Vai para a minha congregação, vem me ajudar. E ela foi. E a pessoa que convidou é uma mulher de Deus. Ela falou, Deus mandou eu chamar ela. Eu olhei para ela e falei, tem certeza? Tenho. Então, amém, é por sua conta e risco. Pouco tempo o marido tinha caído. Quando caiu, aí eu falei para o meu marido. Eu falei, essa menina veio com uma missão do inferno e ela teve um bom êxito na missão dela. E aí eu fui falar com a irmã falou assim, eu também sabia, só que eu pensei, vou ajudar ela. Congregação é menor, vou trazer para perto, vou ajudar. Pagou um preço alto. Pagou um preço alto. Então tem gente que vem com uma missão e começa assim. Tive um sonho. Entendeu? Então, se você é um homem de Deus, você diz que é pesadelo. Se você é meio barro, meio tijolo, você já fica assim, como é que era o sonho? Glória a Deus que é um homem de Deus. Não é? Então isso acontece. As melhores posturas para ambos os casos, de transferência e contra-transferência, é o autoconhecimento. Se você gosta de ser elogiado, isso é normal. Se sua mulher não é do tipo que elogia, porque os opostos se atraem. Se você gosta de ser elogiado, com certeza sua mulher não deve gostar de elogiar. E você está tratando de alguém que te elogia, foge. Ou passa para outra pessoa, ou passa a atender com uma outra pessoa junto com você. Estar alerta ao menor sinal de qualquer alteração estranha nessa área. Cortar imediatamente o mal pela raiz. Tem gente que se aproveita de alguém que é mais brincalhão. É normal, gente. Tem gente que é assim. Mas se vê que o outro lado não está levando para um bom caminho, corta. Ou você pode pagar com o teu nome sujo. E olha só, Deus perdoa. Os irmãos não, tá? Passa 500 anos, quando vão apresentar fulano, fala assim, é o fulano. Ele caiu com uma mulher. Caiu. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi isso. Aí eu olho para a pessoa, tipo assim, não te perguntei nada. Mas a pessoa tem que falar. Não adianta. Se tem alguém que tem que zelar pelo teu bom nome, é você. Não espera o outro fazer isso. Então esteja atento. Ter sempre em mente que a sagacidade, a mentira e o engano são armas do inimigo. João 10:10. E observar horários e locais para que sejam sempre públicos e notórios. É o que o pastor falou. Você já está vendo que tem alguma coisa, você nem sabe o que é, mas o Espírito Santo já sinalizou que tem alguma coisa errada. Aí você vai para uma salinha fechadinha, não vai dar certo. Né? Não vai dar certo. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque a Bíblia diz que quem está em pé, cuide, para que não caia. Nós não somos melhor que ninguém. Não somos mais santos, não somos mais nada que ninguém. Nós só precisamos vigiar. Vigiar, depois orar. Não custa botar alguém para atender do lado, não custa. E isso vale para homem, isso vale para mulher. Isso vale para todos nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos ser fiéis àquilo que Ele tem confiado a nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esta aula, por este momento que passamos aqui, Senhor, tratando de coisas que são pertinentes a Ti e a Tua obra. Senhor, o nosso objetivo é estender o Teu reino aqui na terra.
O nosso objetivo é dizer em alto e bom tom que o Senhor reina, que o Senhor vive, que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para resolver todo e qualquer tipo de problema. Que haja em nós, Senhor, sempre um espírito humilde. Que haja em nós um sentimento, Senhor, de retidão e fidelidade a Ti. Para a glória do Teu nome, que os Teus filhos, que todos nós, Senhor, possamos ser úteis neste último momento da Tua igreja aqui na terra. Quando o diabo tem se levantado de várias maneiras, que Tu possas achar em nós um coração firme e determinado a ir até o fim, com fidelidade a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe. Pastora, me permita uma observaçãozinha rápida. Eu participei de uma conferência de pastores há uns anos atrás. Havia mais ou menos 10 mil pastores nessa conferência. E o pastor José Gonçalves, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele dizia aos pastores, eu quero contextualizar a liderança. Ele dizia o seguinte: você, pastor, quando você começar a sentir falta de uma ovelha, e essa falta, ela tem um sentido diferente, seja pela beleza, pelo jeito de ser, pela simpatia, ele dizia, você já está em processo de queda. Se você estiver no culto, com o microfone na mão, quando você olha para a plenária, você sente falta daquela irmã? De maneira diferente, não sente falta como sente de todos os membros, mas sente, é uma preocupação diferente. Você já está trilhando o caminho de queda. Peça socorro a Deus, peça misericórdia, reveja, não dê mais um passo, não dê mais um passo. Pastor Alex compartilhava conosco, um pastor da nossa região, como diz o pastor Jaime, de alguma parte do Brasil, de algum canto desse mundo. Ele foi ver uma casa com a corretora, que era da igreja, a irmãzinha corretora. Foi ver um apartamento, não teve a sensibilidade de levar a esposa, foi sozinho. Diz que quando está vendo o apartamento, nunca tinha pensado, mas abriu aquela porta. Eu sou forte, eu sou tranquilo. Foram ver o apartamento, só os dois, o pastor e a irmãzinha corretora. Aí, na área de onde lava a roupa, como é o nome dessa área? Eu frequento pouco essa área. A área de serviço. Quando chegou na área de serviço, a irmãzinha corretora falou, aqui do lado tem uma praça linda. Aí ele levantou assim, opa, deixa eu ver, é muito linda, praça muito linda. Aí a corretora, eu queria ver, mas eu não tenho altura. Ajudou a irmãzinha a levantar. Quando a irmãzinha desceu, o clima já estava pronto. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos dê sabedoria, visão de águia. Amém, queridos? Vão para o intervalo. Deus abençoe. Nos vemos daqui a pouco. E eu te caçando aqui, para ele estar aqui, eu posso falar. Ele não está aqui, eu posso